Fala galera linda e abençoada que nos segue aqui nesse podcast, no Instagram, no YouTube, enfim, hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, Dr. Sandro. Prazer ter você conosco aqui, doutor. Pô, Rodrigo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu fiquei lisonjeado, porque além de você ser meu paciente, a gente se tornou grandes amigos. Sim. E fiquei muito feliz com o convite, cara. E espero poder passar uma mensagem muito bacana aí. Certeza que vai. Certeza que vai. Galera, eu vou deixar o doutor se apresentar, obviamente, aqui, contar um pouquinho da história dele, mas só para vocês entenderem como que começou essa parada toda, nós abrimos uma loja aqui no Anália Franco, né? E a Flávia, esposa do Sandro, ela precisava ir para uma festa, enfim, ela foi lá na loja, conheceu, a gente, enfim, começou a bater papo, e aí eu falei assim, poxa, o que vocês fazem, onde vocês estão? E ela tem um instituto, né? Eles são sócios aqui, o doutor aqui, na frente da loja que nós abrimos aqui no Anália Franco. Eu falei, cara, vou renovar meus votos, preciso dar aquela emagrecida, e aí eu não tô fazendo um jabá aqui não, mas foi em um prazo de um mês, e eu acho que a nossa conversa ela vai discorrer em cima disso, mas já é bom para vocês entenderem em termos de resultado, em um prazo de um mês aí eu perdi quase 12 quilos, cara. Realmente foi um resultado muito bacana, mas costumo dizer o seguinte, né, Rodrigo, isso depende muito do empenho de cada um. Sim. Emagrecimento não é um milagre, não é uma caixinha não é um medicamento que vai resolver seu problema, né? Sim. Então, é uma estrutura multidisciplinar que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, que é o que eu acredito, que é o que foi aplicado em você também. E é isso aí, irmão. A parte legal do meu tratamento, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a parte legal do meu tratamento, Sandro, dando um feedback para vocês aí eu emagreci sem mal-estar, sem nenhum tipo de desconforto. Obviamente que eu treinei todos os dias, eu segui a alimentação do que vocês me passaram, porque senão o cara vem aqui e fala, quero emagrecer 12 quilos também em um mês e meio, mas o cara não vai se dedicar. Eu treino todos os dias, 6h30, tô lá, firme e forte. Cara, mudou minha alimentação, eu tirei um monte de coisa ali que tava me fazendo mal, que vocês me passaram aqui. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais da história do Sandro, nós vamos poder falar um pouco do Instituto aqui no decorrer, os serviços que vocês têm aqui, mas o que nós vamos fazer aqui hoje é aprender um pouquinho a respeito de empreendedorismo com o Sandro, tá? O Sandro ele é um cara que ele tem resultado, não aconteceu do dia para noite, como não acontece na vida dos empreendedores reais, né? Não os de plataforma. Na plataforma todo mundo chega lá e fala, eu fiz, aconteceu, mas aqueles caras que de fato estão ali trabalhando, operando, a gente sabe que não é do dia para noite. Então fala um pouquinho, Sandro, da sua história, de onde você vem, casado, filhos, enfim, conta aí um pouquinho. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando alguém chega no sucesso, seja lá de que forma for, ou em que área for, as pessoas só notam isso no momento do sucesso, né? Mas toda aquela estrada que vem anteriormente, né, Rodrigo? Você sabe muito bem disso, a gente já conversou sobre isso e as pessoas acabam não vendo isso. E acham que isso aconteceu do dia para a noite. Você sabe que esses dias eu estava vendo até uma reportagem, o Michael Jordan falou que todo mundo viu quando ele explodiu, mas ninguém viu as mais de 90 mil cestas que ele errou. Uau. Né? Então isso foi muito bacana, porque na realidade todo mundo quer chegar ao sucesso, mas nem todo mundo quer passar pelo processo. Tá, né? As pessoas elas olham o hoje, né? Não olham a estrada que você caminhou. Exatamente, então elas querem, eu quero resultado. O que ele fez para chegar aqui, ninguém quer saber, eu quero saber como chegar aqui. E a escada rolante, às vezes, traz um tombo muito maior do que você subir degrau a degrau, né? Uau. Mas vamos lá, sua pergunta. Já fica com esse ensinamento aí da escada rolante. É verdade, a escada rolante ela é mais prático, né? Se você for parar para pensar, ela tem menos esforço, mas o tombo é maior, né? Pois é. Quando você tropeça na escada rolante. É complicado, né? É complicado. Sandrão, vamos lá. Casado desde quando? Cara, então, deixa eu falar um pouquinho pra você. Eu nasci numa cidade de 160 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro, né? Uma cidade chamada Araruama. Araruama. Nasci nessa cidade e me formei em 2008. Tive uma trajetória um pouco diferente. Eu tinha o sonho de fazer cardiologia, vim para São Paulo. Quando eu entrei aqui, quando eu cheguei em São Paulo, fiz prova para Beneficência Portuguesa, eu vi que a cardiologia, fora do que eu tinha visto na faculdade, não era o que eu pensava. E daí então fui fazer gastroenterologia, né? Fiz a faculdade em gastroenterologia, fiz a especialização de gastroenterologia
E em 2014 eu conheci minha esposa. Conheci minha esposa e realmente a gente se conheceu e casou em 6 meses. 6 meses? Me superou. Eu casei, eu fui morar com a Estê, a gente tinha 6 meses de namoro, fui morar com ela, enfim, depois, 1 ano, vai. Você foi mais 6 meses, é rápido, hein? Foi 6 meses, foi muito rápido. E acho que não tinha dado um ano de casado, ela engravidou da nossa primeira filha, que foi a Maria Eduarda, que hoje tem 6 anos, e 2 anos depois veio a Giovana, que hoje tem 3. Uau, rapidinho, né? Também, 3 anos. Aí também já... Parou? Fechou? 2 meninas? 2 meninas. Ah, tá no time, hein? Tô no time. E olha que não fechou porque eu quis não, viu? É? Eu queria 3, né? É, eu também. Mas ela não... Elas fecharam, né? Elas fecharam. Elas fecharam. A Estê fez uns procedimentos estéticos lá e falou, eu não vou mais. Trocou silicone, fez lipoaspiração, acabou. Eu trabalho com seguro, né? Eu falo pra ela assim, ó, se puxar esse documento aí vai ver que tem sinistro. Já teve alguma colisão aí, já recuperamos alguma coisa aí, já tá recuperado. Ela falou, eu não vou passar de novo por isso não. E, cara, o mais interessante que eu acho legal das pessoas saberem disso, eu trabalhei durante algum tempo na parte de gastroenterologia e eu acompanhei muito tempo colocação de balão intragástrico, né? Tá. E você sabe que, de certa forma, isso me frustrou muito pelo fato de que eu via que as pessoas tinham um imediatismo de resolver problemas de obesidade, né? Elas, de certa forma, grande parte até resolvia, mas temporariamente. No momento que elas tiravam o balão, elas engordavam igual ou mais, né, do que elas tinham feito. Isso me gerava uma frustração, porque nesse mesmo tempo, os 2 últimos anos da faculdade e os 2 anos posteriores que eu estava em São Paulo, eu tive um problema de obesidade. Eu nunca fui obeso, mas eu fiquei 4 anos dentro de um grau de obesidade que eu bati até 120 quilos. Uau! Depois eu vou te mandar uma fotinho pra você ilustrar aqui. 120 quilos. Ele vai mandar essa foto. Você põe aí, viu, Maíra, pra gente dar uma olhada aí no vídeo. O povo vai gostar de ver. Vai gostar de ver. Eu acho que eu até dei uma olhada no seu Instagram, cara. Você tava fortinho mesmo, hein? Não era fortinho. Era obeso mesmo. Não era fortinho, não. Era sendo simpático. 120 quilos. Você tem quanto de altura? Eu tenho 82. Ah, tá bom. Eu bati 96 com 1,75. Eu tava ruim também. Só que eu não sei, eu fico parecendo o Bob Esponja, fico quadradão. Assim, eu não fico barrigudo, cara, mas eu fico muito estranho. Então, eu nunca tive aquele barrigão, não. O meu fica um quadrado, assim. Um projeto de expansão. Vou mandar depois pra você ver. Parece um Bob Esponja, literalmente, né? Quadradão. Mas, então foi isso. Aí, durante essa minha experiência, já com essa frustração que eu tive, eu comecei a estudar nutrologia para aplicar em mim, na realidade. E foi um fato, cara, que foi disruptivo na minha vida, e foi o seguinte. Eu comecei a ver que muitas das coisas que eu tinha aprendido na faculdade, não vou dizer que não me serviam, mas não eram suficientes para que me fizesse emagrecer. Ou melhor, para que eu aplicasse isso e tivesse resultado. Olha que coisa interessante, né? E daí então eu comecei a procurar uma medicina muito mais preventiva. Eu comecei a acreditar numa medicina muito mais preventiva, onde você aborda as coisas antes de adoecer, né? E comecei a estudar endocrinologia e nutrologia simultaneamente e comecei a aplicar isso em mim. Ao passo que isso eu vim aplicando em mim, Rodrigo, eu fui vendo, cara, que eu, na realidade, eu conhecia muito pouco de medicina. Tá. E costumo dizer, hoje eu ainda conheço muito pouco. Perto do universo que é a medicina, eu conheço muito pouco, mas eu tento crescer todos os dias para me tornar um profissional melhor, um homem melhor. Mas é engraçado como você sai de uma faculdade de medicina cheia de convicções e quando você se depara com uma situação dessa, você se, sabe... A faculdade de medicina meio que infla o seu ego, sabe? Eu não entendi nada ainda. Exatamente. Uma pergunta que eu queria te fazer, porque eu lembrei um pouco do que eu estudei quando fui me tornar corretor de seguros, né? A gente vai para a SUSEP e tudo que tem ali não é 1% do que de fato é o mercado na hora de aplicar. Quando você fala que você sai da faculdade, você começa a estudar dentro de uma necessidade sua, uma necessidade própria, esse conteúdo que você adquiriu é um conteúdo que está dentro de um contexto de universidade ou não? Não, totalmente fora. Totalmente fora. Na realidade, esse conteúdo, eu vou dizer para você que eu acho que mais de 80% das coisas que eu aplico hoje dentro do meu consultório eu não aprendi na universidade. E não falam disso numa universidade?
Infelizmente, o Brasil, Rodrigo, no que tange a medicina, que eu posso falar com propriedade no que tange a medicina, ele não tem uma cultura de evitar o adoecimento. Ele tem uma cultura de tratar, de medicar, né? Então, na faculdade, você aprende com muita excelência a medicar, Tá. né? Tratar paliativamente e medicar. Curar, não. E eu costumo dizer que eu acho que, essa é uma opinião minha, tá? Não é da faculdade, eu acho que, na minha opinião, a indústria farmacêutica manipula muito isso, né? Se você for ver quantos milhões, quantos bilhões são gastados na saúde hoje em dia, com remédios para diabetes, hipertensão, dislipidemia, enfim, e não há uma estratégia de medicina preventiva. Mas por quê? Porque as licitações são muito visadas, né? E a gente sabe disso, infelizmente é uma realidade do nosso país. E isso acaba refletindo, né, lá dentro das universidades, né? Então, eu acredito que a gente precisa ainda mudar uma cultura muito grande, né? E existe um outro fator também, que foi um professor meu que falou, que é o seguinte: antes de se mudar o que é ensinado na faculdade, né, isso leva um processo muito grande. Então, a gente não tem dentro da faculdade a mesma dinâmica que a gente tem aqui fora de aprendizado. Por exemplo, saiu um artigo novo sobre leite, né? Amanhã está publicado no PubMed, depois da manhã eu tenho acesso a isso, né? A faculdade, ela passa por todo um critério rigoroso de aprovação disso tudo, até que isso chegue, se torne verdade e isso seja de fato falado com propriedade dentro da faculdade. Então é um processo muito burocrático. E, no meu ver, a medicina é muito dinâmica. Ela é todo dia, né? Exatamente. Praticamente você tem uma mudança ali de cenário. Exatamente, a medicina é muito dinâmica. Então isso acaba por atrapalhar muito a forma de ensino. Mas dizendo para você, então comecei a estudar nutrologia, comecei a estudar endocrinologia, comecei a aplicar isso em mim e comecei a estudar essa parte de longevidade, envelhecimento, medicina preventiva. E a parte de medicina preventiva, ela tange de uma forma total a saúde, né? Então, a gente fala de alimentação focada em hidratação, a própria alimentação e a saúde intestinal. A gente fala de suplementação, não do ponto de vista de tomar um whey protein, creatina, tomar o que você precisa, na dose que você precisa, quando você precisa. Então, isso pode ser em torno de pode ser em forma de proteínas, pode ser em forma de uma vitamina, de um mineral, né? Atividade física. Atividade física, as pessoas costumam dizer, eu preciso fazer atividade física porque eu preciso emagrecer. Tá tudo certo. A adequação da taxa metabólica também está ligada a isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Está inscrito no nosso DNA de milhões de anos que nós somos originários de caçadores. A manutenção do nosso esqueleto, da nossa massa muscular, da nossa articulação, a secreção de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores dependem de atividade física. Então vai muito mais longe do que só simplesmente adequar massa muscular e tecido adiposo. Falamos também de gerenciamento do sono. O sono hoje, ele ocupa uma estatística de quase 60% das doenças cardiovasculares de quem não tem predisposição genética. Então a apneia do sono, os microdespertares, tudo isso, o sono não restaurador está intimamente ligado com isso. E uma das coisas que mais mata no mundo hoje, que é o gerenciamento de estresse. Isso eu gosto muito de falar porque hoje a gente fala muito em crescimento, em competitividade, hoje a gente fala muito, eu quero melhorar, eu quero crescer, e a gente só cresce num lugar que chama-se fora da zona de conforto, né? Ninguém na zona de conforto cresce, prospera, isso tudo. O problema é que o cérebro nem sempre está preparado para isso, ou melhor, não preparado para ficar o tempo inteiro nisso, entendeu? Então ele pode dar algum erro lá na frente, quando você se coloca demais nisso, quando você não consegue desligar desse processo, né, fazendo com que você desenvolva as doenças neuropsíquicas lá no futuro. Então o gerenciamento do estresse é justamente você tentar, sei que não é fácil, ter no seu ambiente de trabalho, ter o seu ambiente de desafio, de crescimento, mas assim, como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio. Então você precisa desligar para ter um sono restaurador, você precisa ter sua rotina familiar, você precisa ter seu tempo para fazer as coisas que você gosta, que te deem prazer, porque senão isso vai acabar lá na frente gerando um problema.
E o programa de emagrecimento saudável foi o que eu criei logo depois, ele tange justamente isso tudo, que é o que foi aplicado em você, dentro do seu processo. Sim. O que eu gostei dentro desse processo todo que eu passei, como eu te falei, não tive nenhum tipo de mal-estar, não entraram com nenhum tipo de medicamento que cara, assim, eu durante um período, dentro dessas gangorras, né, uma hora, subiu meu peso, uma hora baixei o peso, tomava medicamento, tomava algumas coisas que, cara, pra ir no, sabe aquelas coisas, tipo, cara, você passa mal. Eu trabalho com vendas, vou visitar cliente, imagina ter que sair pra correr no banheiro. Meu amigo, esquece. Você vai tomar isso aqui, você vai no banheiro, daí, cara, não quero isso. Eu quero realmente mudar a minha vida, quero mudar meu comportamento, minha postura, quero ter uma vida mais saudável, cara, eu hoje acordo 6 horas da manhã, tranquilo, legal. Aí uma das coisas que eu tive que renunciar era à noite, porque era uma das coisas que eu me sentia muito ativo. Eu dormia 3 horas da manhã. Mas isso é um processo que é de costume, né? É hábito. Você tem que, de alguma forma ou de outra, se adaptar ali. Então não dá pra você dormir 3 da manhã e acordar às 6 disposto. Então assim, cara, mudança. A conta não fecha, né? Não né? fecha a conta. Então acho que esse acompanhamento todo que eu fiz aqui no Instituto, com um nutricionista, com você, enfim, toda essa mudança que eu tive, passa por isso. Então acho que é um dos motivos da gente estar aqui hoje falando, né, e trazendo esse benefício para outras pessoas. Eu sempre falo assim, cara, existe um senso de propósito muito grande em tudo que a gente faz. Que nem eu falei, a gente estava batendo um papo que eu falei um pouco do que eu faço. Hoje o seu senso de propósito ele passa por isso, dentro da transformação que aconteceu na sua vida. Hoje é o que você tenta levar para as pessoas. Cara, a minha verdade, eu costumo dizer assim, cara, eu demorei 33 anos para descobrir a minha verdade. E olha que engraçado, eu sempre tive sonho de fazer medicina, eu nunca tive dúvida que eu queria fazer medicina, mas eu só descobri minha verdade no momento em que eu consegui aplicar esse processo de emagrecimento em mim e consegui formatar na minha cabeça um processo, um programa em que eu pudesse impactar um número grande de pessoas, né? Hoje já são mais de 3 mil pessoas que emagreceram mais de 20 quilos. São menos de 60 toneladas de gordura no mundo, né? Então, assim, o que para muita gente pode parecer pouco, para mim é uma vitória muito grande, Sim. cara. Eu olhar um número expressivo desse, ter um catálogo documentado de mais de 3 mil pessoas que emagreceram mais de 20 quilos. Então, isso para mim é muito vitorioso, né? E não só do ponto de vista de emagrecimento e de sucesso, mas se você for pensar que um cara saiu de uma cidade de 160 mil habitantes, né? E veio bater a cara aqui em São Paulo, sem ter pai médico, avô médico, tio médico. Ninguém nunca me deu um paciente. Ninguém nunca me deu uma ajuda. Fui eu por mim próprio, sabe? Então eu corri atrás. Você não herdou carteira de ninguém? De ninguém. Nunca tive que ninguém pegasse na minha mão e falasse, olha, vai por esse caminho aqui, faz isso. Não. Hoje nós estamos numa estrutura aqui que, para quem não conhece, para quem ainda não tem acesso, depois a gente vai fazer um tour aqui no Instituto para vocês conhecerem um pouquinho mais da estrutura. Hoje nós estamos num lugar aqui que, modéstia à parte, é muito bem estruturado. Parabéns. Enfim, eu sempre rasgo cedo aqui pro doutor, porque desde a hora que a gente para o carro no valet, lá embaixo, até a recepção, até o atendimento de quem está limpando, enfim, vocês são muito excelentes. Mas eu acredito que nem sempre foi assim. Eu imagino que em algum momento você e a Flávia tinham que servir o café, que vocês tinham que limpar o chão. Pelo menos comigo foi assim. Agora, como que foi para vocês? Antes dessa estrutura, antes de estar aqui, como que foi antes? Conta aí o começo, vai. A gente jogava nas 11, filho. Nas 12. E era técnico ainda. Porque a primeira... Quando eu acabei a pós-graduação de nutrologia, a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma sala aqui no Tatuapé, uma sala de 20 metros quadrados, né? Comprei uma bioimpedância daquela portátil, né? Sim. E eu era secretário, eu atendia, eu fazia bioimpedância, eu fazia foto, eu fazia receita e supervisionava a dieta. E ainda tinha que mandar e-mail para marcação, receber dúvida, responder. Filho, a realidade era essa. Então, assim, eu ficava noites, para quantas e quantas noites eu passei fazendo isso, né? A Flávia já estava aí com você nessa situação? Flávia vem um pouquinho depois? Não, então, quando eu tinha a sala alugada lá, não. Tá. Né? Porque quando eu tinha a sala alugada era num espaço X, né? Mas vocês já estavam juntos, já estavam casados? Já estávamos casados. Então isso tem quanto tempo? Tem 7 anos. 7 anos. Né?
Aí até que começou a melhorar o fluxo de pacientes, as pessoas começaram a ver resultado e não tinha nem muito mídia social. Eu tinha uma vergonha danada de falar, não, uma câmera dessa aí. Travado. Cara, eu lembro uma vez eu fui fazer um vídeo de Natal, primeiro ano da outra clínica. Primeiro vídeo, um vídeo de 2 minutos. Eu levei mais de 2 horas. Eu sei bem o que é isso. A Maíra, ela tinha que... Cara, assim, só de edição de vídeo que eu fazia... Hoje vai um pouco mais rápido, mas ainda erro bastante, né? Mas, cara, só de edição de vídeo que ela tem que fazer ali, às vezes, pra sair um vídeo de 2 minutos é... Não, mas... A gente não foi treinado pra isso, né? Você não saiu da faculdade, você não estudou medicina pra ter um canal no YouTube. Ou a gente tem que se adaptar a essas mudanças de mercado, de cenário, todo mundo tem que dar a cara. Hoje um cara que não dá a cara ali, ele não é visto, de alguma forma ou de outra, ele não consegue levar o trabalho. Cara, você chegou a 3 mil pacientes aí, pessoas que tiveram perda de mais de 20 quilos aí, como você falou, todo esse resultado... Sem a internet praticamente, né? Ou não? A internet já entrou escalando isso? Então, quando eu saí dessa primeira sala que eu atendia, não tinha internet. Tá. Né? Tinha, assim, fotinha só. Sim. Né? Mas eu nem foto... Qualidade ruim. Se você perguntar pra minha mãe quantas fotos minha mãe tem minha, ela vai falar assim, ó, pouquíssimas. Às vezes de lado, fazendo careta. Porque assim, ó, eu nunca gostei de câmera nem de foto. Mas enfim, é uma realidade, né? E a gente teve que se adaptar a isso. Mas hoje eu gosto. Legal. Hoje eu gosto. Mas também, né, doutor, com esse bíceps aí, com esse porte físico, cara bonito desse, até eu ia gostar. Eu fico assistindo os meus vídeos, às vezes fico ali, ó, olhando assim, falo, caramba, meu, tô bem, né? Agora eu tô melhor, tô me sentindo bem. Então, assim, é fácil de se assistir. Você pegou, mudou o cenário ali, nós estamos falando de 7 anos, de uma sala para essa estrutura que você tá. Que eu acredito que muito em breve vai estar pequeno esse negócio aqui. Não sei qual para onde que vai. Quando a gente fala de estar pequeno também, a gente tem algumas estratégias hoje aí de marketing, enfim, que é onde está a sua plataforma aí que você está indo para online, dentro de todos esses cursos que você está falando. Você tem mentoria também para médicos, você tá com um monte de situação aí acontecendo. Cara, então, minha vida é uma corrida, viu? E para administrar tudo isso? É uma corrida, mas eu gosto. Eu gosto. Eu acho que a coisa mais incrível que eu tenho na minha vida é a minha rotina, cara. Eu sou um cara que eu gosto muito de coisas novas, eu gosto muito de inovar, mas eu também gosto muito da minha rotina. Então, assim, ter uma rotina para mim, um dia preenchido, onde eu faço coisas, onde eu crio coisas, onde eu consigo ajudar pessoas, isso para mim é motivador. Legal. Mas a gente saiu dessa sala de 100, isso que eu ia falar, da sala para cá, de 100 metros, de 20 metros, e eu aluguei uma sala aqui na Serra de Botucatu, aqui no Tatuapé, que era uma sala que tinha 100 metros. Ali já era um consultório. Tá. Aí eu fiz uma salinha de nutricionista. Tinha uma recepção. Tinha uma recepção e tudo, aí a Flávia veio trabalhar comigo. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, também parece rasgação de seda, mas não é não. Depois que minha mulher, depois que eu casei e depois que minha mulher entrou na minha vida, tudo mudou. Sim. De verdade. E mudou não só pelo fato dela estar na minha vida, mas pelo fato do homem que ela me fez, fez eu me tornar. Entendeu? Então, assim, coisas que eu achava importante, coisas que eu achava que eram realmente verdadeiras para mim, e cara, isso foi mudando. Uma mudança de valores ali, né? De prioridade. Exatamente. Aí quando veio a minha filha, cara, parece que, sem brincadeira, a Maria Eduarda parecia que foi um talismã na minha vida. E engraçado que eu tinha um amigo meu que ele falava o seguinte, cara, você vai ver como sua vida vai mudar quando você tiver seu primeiro filho. Sim. Porque assim, muda tudo, né? Eu acho que muda energia, muda, sei lá, a forma com que a gente se comporta. Eu gosto muito da Bíblia, assim, eu sempre leio muito e tal. E eu também. Uma das coisas que eu curto na Bíblia ali é quando ele fala que filhos são a herança do Senhor. Sim. Cara, assim, a sensação que eu tenho, tá? É de que quando você tem seu primeiro filho, ou o segundo, enfim, algo que era retido, porque herança é algo que é entregue no momento certo. Se ela for entregue num momento equivocado, se você antecipa ou se você faz qualquer coisa, então existem até alguns conceitos bíblicos ali de filhos que pegaram e anteciparam essa bênção, saíram, daqui a pouco estavam comendo entre os porcos e tal, que é uma parábola muito conhecida, mas essa parte que fala que filhos são a herança do Senhor a hora que você tem um filho, me parece que aquilo que estava retido, aquilo que ainda não foi entregue para você começa a ser entregue, ou seja, não faria o menor sentido Deus prosperar você se você não tivesse um senso de propósito, se você não tivesse onde canalizar esses recursos. Então acho que quando você fala assim,
quando eu caso com a Flávia, eu me torno um homem de fato, eu acho que é essa prioridade sendo alinhada, né, cara? Eu senti isso também. Eu casei cedo, casei com 18, 19 anos. Até os 24 anos ali, que foi quando a Manu nasceu, minha esposa viveu vários perrengues comigo, porque, cara, eu esquecia de pagar a luz. Então, assim, eu já era vendedor, já ganhava uma grana, mas ela chegava em casa, a luz cortada. Chegava em casa, cara, a televisão não tá funcionando. Porque era um menino, um molecão. Exatamente. Quando você, além do casamento, o filho, ele traz essa responsabilidade pra gente e aí as coisas mudam. Você tava numa sala de 20, foi pra uma sala de 100, a Flávia entra nessa situação e aí a coisa começa a mudar. E aí eu saí de um faturamento de 30 mil reais. Que era, dentro dessa sala de 20, era a sua capacidade de receber ali estava limitada. Na sala de 20, eu acho que eu bati uns 20 mil reais. Tá. Nem passei disso. Tá. Aí eu fui para outra sala, daí eu saí de uns... Começou já a dar uma melhorada, já tinha consulta de nutrição, né? E tudo. Aí eu saí de um faturamento de 30 para 150. Tá. Aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu comecei a ver, falei, cara... E ela Tô no caminho. E ela tomava conta disso com uma maestria muito grande, né? Cara, eu posso contar nos dedos as vezes que a gente teve algum desentendimento, assim, a respeito disso. Mas você ter alguém que toma conta de uma coisa para você quando você tá aqui atrás da mesa trabalhando, né? Isso aí é muito importante. Fundamental, né? Fundamental. E uma pessoa que pensa como você, né? Tá ali com os mesmos propósitos e tudo. E não fugindo do assunto. Então, ali a gente começou O cara ficou com o olho brilhando aqui. Começou a falar da esposa, dos filhos, aí já começa... O cara falou da mulher, o olho brilhou... Bateria da câmera já teve que trocar aqui. Foi tão forte o negócio aqui que teve que trocar até a bateria. Mas aí você muda um faturamento de 30 para 150, a sala de 150, 100 metros quadrados. Então, aí a sala de 100 metros, que para mim já era um sonho, tá, começa a ficar pequena. Legal. Né? Com 3 anos e pouco que a gente estava lá, a sala começou a ficar pequena. Aqui no Tatuapé já. Aqui no Tatuapé. Cara, graças a Deus, né? Daí eu falei, cara... Olha isso, saí de uma sala de 20, fui mais de 100, e agora o negócio tá pequeno. E eu sou meio megalomaníaco, né? E quando a gente foi ver, a gente vai mudar de algum lugar e tal, e teve um prédio novo que lançou aqui, vamos lá ver o prédio e tal. Eu falei, não, vamos ver uma casa. Eu quero ver uma casa que eu quero fazer um instituto. Eu falava, que isso, que instituto? Aí eu falei, não, amor, vamos fazer um instituto que a gente já vai fazer. E nesse meio tempo, é legal falar isso para até chegar aqui, é o seguinte, eu entrei num processo de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal. Foi o que eu falei para você anteriormente lá, até do curso que eu fiz lá, do Protagon, aquela coisa toda. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse foi um outro grande fator de virada de chave. De virada de chave na minha vida. Porque, só para você resumidamente entender, eu fui no Protagon pedindo para o Wendel que eu queria. Que eu queria montar uma outra clínica... E fiz uma mentoria com ele e falei para ele, eu quero uma agenda lotada, eu quero não ter tempo, eu quero ter paciente de 8 horas da manhã até 8 horas da noite e tal. E ele parou, olhou assim para mim e falou bem assim, cara, você não sabe o que você está pedindo. Você não quer isso. Você quer ganhar mais dinheiro, tá tudo certo. Você quer impactar um número maior de pessoas, também tá tudo certo. Mas você não quer ter tempo para sua família, você não quer pegar sua filha na escola, você não quer eventualmente tomar café da manhã com eles. É isso que você quer? O que, em tese, é a vida praticamente convencional de um médico, não é? Plantonista, enfim. A maioria deles. Tá. A maioria deles. Você tava tipo assim, beleza, eu tenho meu consultório, não tô dando plantão, mas vou viver a mesma vida, vou produzir... Só não ia fazer o plantão noturno, porque o resto ia ser tudo igual. Aí ele falou, não é isso que você quer. Você tem que começar a aprimorar o seu serviço para você conseguir cobrar um pouco mais por isso, você ter um número menor de pessoas, ganhar igual ou mais e você ter tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Porque se você não tem isso, você vira um escravo do dinheiro. E a hora que você começar a cansar, como é que isso acontece? Que é justamente um erro que eu vejo nos meus amigos que fazem plantão, nos meus colegas. Eu tenho um colega meu de turma hoje, eu vou fazer 16 anos de formado, que dá plantão até hoje, 5 plantões por semana de 12 horas, que dorme 3 vezes por semana fora de casa. Olha que loucura, você estava falando, me veio um pensamento aqui.
A gente falou que você hoje tem uma mentoria. A última mentoria, quantas pessoas se inscreveram? Quase 100. Quase 100 pessoas. Era um projeto que você falou que fez para 30 pessoas. E aí, pelo número de inscrições, você acabou ampliando, enfim. Não teria a menor possibilidade de você se tornar um mentor se antes você não tivesse entendido a importância disso. Então, exatamente. Por isso que eu acho que a vida, cara, Deus é muito perfeito nisso. Você passou por um processo onde um mentor, um cara que já tinha resultado, que tinha uma visão talvez mais ampla a respeito do que seria o seu projeto ali para frente, esse cara muda algumas coisas ali na sua forma de pensar. Ele não entrou aqui para trabalhar. Não. Ele não veio atender paciente para você, ele não fez nada. Nem me deu dinheiro para montar instituto. Para nada. Ele te deu uma direção ali, um conselho praticamente. Cara, você não precisa disso. Você precisa mais ou menos dentro dessa linha. E aí você se encontra ali dentro desse pensamento. E aí como que você transfere isso hoje para as pessoas? Como que é? Para que rumo que vai essa mentoria? O que você tem agregado lá na galera? Então, você sabe que preciso dizer para você que médico em si, né? Até por aptidão e por dom, são as pessoas mais enroladas financeiramente. Tá? Porque eles têm um dom ali para ciências, para biologia, aquela coisa toda, e normalmente não tem uma veia para exatas, né? E isso também eu nunca tive. Foi uma coisa que eu tive que desenvolver, né? E você sabe que o grande problema das pessoas é não aceitar as mudanças, Rodrigo. Quando você chega para um médico, e infelizmente é ruim falar isso, mas em grande parte são muito vaidosos, acham que sabem de tudo, acham que já conheceram de tudo, né? Se julgam semideuses, né? E isso é muito ruim, porque quando você não se propõe a mudança, cara, você fica estagnado e você não enxerga um ponto ali na sua frente. Às vezes tem uma janela ali enorme para você e você não consegue ver aquilo, porque a vaidade te cega. E quando a vaidade te cega, o ser humano, quando ele é dominado por ego e vaidade, infelizmente, ele não consegue ver. Então, dentro dessa mentoria, né, o primeiro trabalho era de quebra desse escudo que a maioria dos médicos tem. Né? Eu estou certo, essa é a única verdadeira forma que eu tenho de viver. Não é. Só para você ter uma ideia, sim, Rodrigo, a gente pegou um ortopedista agora há pouco tempo que ele ganhava R$35 mil por mês. Tá? Fazia plantão, tal, enfim, fazia R$35 mil por mês. A gente moldou isso, né, dentro de um plano assim, de realização para ele. A gente orientou ele a fazer algumas parcerias com laboratórios, algumas parcerias com clínicas de imagem e orientamos ele a focar mais em procedimentos. Veja bem, olha onde está o pensamento paralisado. Ele era um ortopedista, ele indicava um procedimento ortopédico que na clínica dele não fazia. Um procedimento ortopédico, exatamente um procedimento ortopédico que rende hoje para ele R$110 mil por mês. E por que esse cara não tinha? Também não sei te responder. Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. Ele também não soube me responder. Mas vem cá, por que você terceiriza isso? Você manda para uma outra pessoa ganhar dinheiro se você é habilitado a fazer isso? Então é exatamente isso. O ser humano ele tem que estar pronto para o desenvolvimento, né? Você vai morrer sabendo muito pouco ainda. Eu também. Sim. Só que a gente tem que estar aberto a mudanças, a gente tem que estar aberto a aprendizado, porque quando você paralisa isso, cara, você deixa de crescer e você fica no mar de paralisação, de mediocridade, e isso é muito ruim. Então, que eu estava falando de desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a tirar essa capa de vaidade, de ego, e comecei a ver que eu precisava aprender com outras pessoas, que não é porque o Wendel Carvalho não era médico que ele não tinha nada para me ensinar. Sim. Não quer dizer que se eu vá num curso, talvez ministrado por um enfermeiro, que eu não possa aprender. Sim. Né? E médico tem muito isso. Cara, isso não existe mais, a informação está para todo mundo. Né? Então, quando eu descobri isso, cara, eu falei, eu vou me tornar uma pessoa diferente. E eu comecei a investir no meu desenvolvimento pessoal. E foi aí que eu consegui trabalhar
na maioria das pessoas, as crenças limitantes que faziam com que elas não tivessem sucesso na maior parte dos tratamentos que elas têm. Então, você via sentar uma pessoa aqui, que poderia ser você ou qualquer uma outra pessoa, que já tinham feito 15, 20 dietas e nunca deu certo. O primeiro discurso dessa pessoa era o seguinte: olha, eu passei com fulano de tal, com médico tal, com médico tal, com médico tal, e ninguém conseguiu me emagrecer. Primeiro olhar que você fala, pô, você pessoa com tanta gente competente, por que você não conseguiu emagrecer, né? Mas é quando a pessoa ela não consegue enxergar o que é para ela. Ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida, é diferente. E quando eu consegui unir o que eu estava te falando de desenvolvimento pessoal com essa perspicácia de também de empatia, de me colocar no lugar do paciente, conseguir traduzir isso para ele, aí isso fez assim. Uau. Entende? Enfim, aqui pensando dentro de tudo que você está falando, eu acredito muito que a medicina ela vai te ensinar a respeito do corpo. A vida ela vai te ensinar a respeito da alma, a respeito do espírito, a respeito do que quer que seja. Então, dentro da medicina, ainda vai existir um vazio que está relacionado a conhecer pessoas. Óbvio. Né? Porque você pode conhecer de tudo lá, você pode conhecer, enfim, do coração, você pode conhecer de uma série de coisas, mas como que tudo aquilo funciona, né? Como que tá a pessoa por trás de tudo aquilo ali? Então, eu desde os 18 anos, eu foquei em desenvolvimento pessoal. Então, eu não tenho uma formação acadêmica, por exemplo, mas isso me trouxe competências para empreender, para saber lidar com pessoas. E eu percebi que estava tudo relacionado a pessoas. Com certeza. Então, uma das coisas que eu vejo em você e que talvez falte em muitos dos outros profissionais você é um excelente vendedor. Talvez você fale assim, Rodrigo, mas eu não vendo, né? É que existe uma característica do vendedor, que é aquele malandro, que está saturado, ninguém quer saber mais desse cara, o espertalhão e tal. Existe o vendedor, que é aquele cara que quando ele não quer vender, ele vende. Por quê? Porque aquilo que ele vive faz sentido para as outras pessoas. Então hoje você vende um estilo de vida, né? Sim, sim. Você vende para as pessoas um modelo, né, de que elas podem ter uma saúde, que elas podem ser prósperas, que elas podem ter qualidade de vida, que elas podem ter tempo com a família, enfim, você vende tudo isso. E o que eu percebo é que muitos médicos eles acabam se tornando funcionários de um hospital ou de alguma instituição porque eles não sabem vender o serviço deles, eles vendem a hora deles, né? Eles vendem, assim, enfim, o tempo deles. Como que você percebeu e quando, né, que você, eu não vou dar plantão, eu não quero dar plantão, sim, não quero e vou empreender. Como que foi essa... Eu sei que desde lá de trás nós já falamos disso, mas só para dar ênfase nessa situação, porque pelo que eu percebi dentro da sua mentoria, a maior parte desses caras estão ainda nesse ciclo, né, de tipo, tô dando plantão, tô correndo. Eu quero parar de dar plantão. Quer dizer, o cara recebe 30 pau lá, para muita gente é muita coisa. Mas hoje a gente sabe que, assim, 30 mil reais, dependendo do estilo de vida que você quer ter, dependendo dos sonhos e dos objetivos que você tem, eles podem até fazer com que você chegue lá, mas vai demorar uma caminhada. Não, eu costumo dizer, quando a gente fala de dinheiro, eu costumo dizer uma coisa, né? O dinheiro, ele tem muito a ver com a sua verdade, né? E uma coisa que eu aprendi em desenvolvimento pessoal é o seguinte: dinheiro é merecimento. É merecimento. É isso. Dinheiro é merecimento. Ponto. Se você acha que você merece pouco e você se dedica pouco para o que você faz, você vai ter pouco dinheiro. É fato. Agora, se você consegue ajudar um maior número de pessoas, isso gera uma conexão com o universo de resolução de problemas, se você consegue impactar grande número de pessoas e transformar vidas, esse dinheiro vai voltar para você de uma forma ou de outra. E aí você não precisa correr atrás dele. É o que eu estou te falando. Não precisa. É o que eu falo para os médicos isso. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Não precisa virar aquela corrida dos ratos. Entende? Então, só que eles não conseguem entender isso. Então, o que acontece na maioria das vezes? O cara vai lá, ele começa a fazer, 4 plantões, ele ganha 30 mil reais por mês. Aí ele compra um carro que ele paga 6 mil reais, ele compra um apartamento que ele paga 12 e com o resto ele vive. E vive bem, porque médico vive dentro de um status. Né? Vai em bons restaurantes, viaja para a Europa, aquela coisa toda. Só que ele não faz essa conta. Que ele só trabalha para pagar o custo de vida dele. Ele sobrevive. Aí pior do que isso. Ele não vive, né? Ele sobrevive. Aí pior do que isso, ele vai... Um dia a mulher dele fala para ele que está precisando de uma coisa diferente, ele vai e compra uma casa na praia. Ele faz mais uma prestação de 5, 6 mil reais. Tá?
E aí ele vê que ele precisa fazer mais um plantão. Ele vai se tornando escravo. Escravo desse dinheiro. A única coisa que me fez ser mais fácil de sair do plantão é que quando eu fui parar de fazer plantão, eu não tinha dívida. A única dívida que eu tinha era a prestação do meu carro. Eu não tinha comprado apartamento, eu não tinha dívidas fixas de rotatórias, não tinha nada. Então, assim, eu tinha meu carro. Entendeu? Vendi meu carro, comprei um carro mais barato na época e fui fazer ambulatório. Cara, eu saí de um salário de 35 mil reais para 12 mil reais no ambulatório. Tá. 12 mil reais. Só que eu vou te falar uma coisa, que eu falei para você, todo mundo quer chegar lá, mas ninguém quer pagar o preço. Se você chegar para 99% dos médicos que fazem mentoria e perguntar para eles assim, ó, você quer sair do seu salário de 30 mil temporariamente para ganhar 12? Ele vai falar para você, não posso, não tenho como. Você entende? Sim. Então, o grau de endividamento desse médico e o grau e o que ele faz com o dinheiro dele acaba tornando ele escravo disso. E aí, o processo de abandono do plantão, de parar de dar plantão e começar a transitar para o consultório, se torna mais difícil, é óbvio. Ele tem um custo fixo de 35 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, onde ele trabalha muito para fazer isso. E aí que entra a gente criando novas estratégias relacionadas a isso para fazer com que isso ande na vida do médico. Top. Eu dentro do que eu faço é mais ou menos parecido. Eu fico olhando, eu tenho um conhecimento, você tem um conhecimento. Por que eu, com o meu conhecimento, consigo fazer mais dinheiro do que pessoas que têm o mesmo conhecimento que o meu? Por exemplo, plano de saúde. Eu vendo seguro-saúde. O cara sabe também sobre seguro-saúde da mesma forma que eu. Tem uma parábola lá na Bíblia que foi uma virada de chave para mim muito grande. Inclusive a mentoria que eu dei, ela tinha a ver com isso. A parábola dos talentos, ela fala que um homem muito rico, ele ia sair para um ano sabático praticamente. Pensa assim, o Sandrão tá lá, fala assim, galera, vou sair. Eu trabalhei muito, conquistei tudo isso daqui, eu preciso de um tempo. Aí o Sandro sai e fala assim, ó, eu vou designar aqui para os meus colaboradores, de acordo com a capacidade desses caras, o meu recurso. Então você pega lá e fala assim, ó, vou dar 5 milhões para Ana, vou dar 2 milhões para Caio. Vou dar 4 pro Caio e vou dar um para Joana. Aí, o que recebeu 5 foi lá e fez 10. O que recebeu 2, que foi o Caio, ele olhou, isso é a parábola, tá? Ele olhou o que recebeu 5 fez e achou interessante, foi lá e fez igual e fez 4, chegou em 4. E o que pegou 1 ficou com medo e enterrou, que é a parábola dos talentos. Então, o que nós fazemos com os recursos que nós recebemos ali, né? O talento ele não tinha a ver ali nessa parábola a ver com habilidades, era recurso mesmo, o talento era a moeda da época. E aí o que pegou 5 fez 10, o que pegou 2 fez 4, o que pegou 1 enterrou porque ficou com medo de perder. Falou, opa, eu conheço o meu chefe, a hora que ele voltar, se eu perder essa grana, eu vou ter que prestar conta disso, eu vou enterrar aqui, quando ele voltar eu desenterro e entrego para ele. É o cara que é cagão mesmo, o cara que não evolui, que não avança, tem medo. Agora, a maior parte das pessoas, elas pensam que quando ele fala assim, eu vou dar conforme a capacidade, eles estão achando que é conforme a capacidade de multiplicação. E esse é o maior equívoco, porque a capacidade de multiplicação, ela muitas vezes tem a ver com as habilidades e tem a ver com conhecimento, certo? Mas esse cara aqui modelou desse. Então, de forma muito sutil e rápida, ele teve o mesmo acesso que aquele cara teve. Mas a capacidade de recebimento dessas pessoas era diferente. Então, o que eu queria trazer para essa galera na minha mentoria? Pessoal, o conhecimento que vocês têm é o mesmo que o meu, mas a minha capacidade de receber é maior que a de vocês. Porque hoje eu tenho 80 pessoas trabalhando comigo e vocês são um indivíduo querendo resolver um todo. Então, vocês acham que vocês vão ganhar o mesmo que eu? Não vai. Não vão, entende? Então, as pessoas elas caem debaixo desse erro de achar que a capacidade de multiplicação ela é que faz a diferença. Não é, cara. É a capacidade de receber. Por exemplo, hoje você está mudando a sua capacidade de receber para uma plataforma digital, um exemplo.
a multiplicação já está aí. Você é limitado. Se você for atender, você vai falar assim, cara, eu vou atender a quantidade X de paciente, não vai evoluir. Daí para frente não vai. Chega uma hora que isso não tem para onde ir. Não tem como você fugir disso. Então você tem que aumentar a sua capacidade de receber. Isso pode ser de que forma? No meu negócio, através de pessoas, vou ensinar mais vendedores ali e esses caras vão chegar em outras pessoas. No caso do médico, como que seria essa capacidade de receber? Como que você amplia a capacidade de receber? Então, isso tem milhares de formas, dependendo, porque a medicina ela tem vários braços, né, várias vertentes. Né? Assim como eu falei para você do ortopedista, esse ortopedista, por exemplo, ele acabou se especializando, vamos dizer assim, em aplicação de ácido hialurônico. Né? Quando você tem um quadro de artrose e degeneração articular, o ácido hialurônico, a gente faz uma aplicação intraarticular para justamente dar um conforto maior para esse paciente não ter que operar tão rápido, né? Não perder tanta massa óssea. Então ele se especializou nisso. Então é um procedimento, olha que bacana, ele é ortopedista, é um procedimento que é pago pelo convênio sob o modelo de reembolso, que tem uma lucratividade de quase 200%, e ele terceirizava isso sem ganhar nenhum real. Falei, como você manda isso para o seu colega fazer isso? Você é um cara habilitado a fazer isso? Falei, de que depende para você começar a fazer isso? Depende de eu me organizar, né? Para eu comprar material, tenho que montar uma sala aqui com um kit cirúrgico. Mas aí eu tenho que ter uma empresa que faça a esterilização do material. Eu tenho. Pronto. É aí que está o X. É essa capacidade de receber que ele não tem. Exatamente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Então você vai atrás dessa empresa. Vai aumentar a sua capacidade de receber. Então você vai fazer. Legal. Você vai chamar o representante do produto aqui e vai negociar o preço com ele. Você vai comprar em maior quantidade. Então, quando você vai ver, é uma coisa tão simples e que na realidade, quando você fala, a maioria das pessoas já sabem. Já sabem. Mas e o medo? Mas não aplica. E não é só medo, é zona de conforto. Zona de conforto. Tá bom. Isso aqui me basta. E o que mais me estressa nisso tudo é que o cara ele tá numa zona de conforto que não é confortável. Porque não é confortável você dar plantão o tempo todo. Não é verdade? É exatamente Como isso. que o cara se acomoda? Você sabe que eu abro a conversa falando isso. Você gosta, às 3 horas da manhã, de tocar o telefone, você tem que atender e descer lá. E muitas vezes, tá? Não estou fazendo aqui desmerecendo nenhum paciente. É um problema besta, tem uma dor de cabeça. Enfim, seja lá. A telemedicina agora deve piorar isso, né? Agora, piora, né? Porque telemedicina, o cara tá com o celular na mão ali, eu preciso de um remédio, deixa eu chamar um médico plantonista aqui. Exatamente. Então, assim, é isso mesmo que você quer? Não. E eu gosto também de deixar claro, quando a gente fala isso também para outros médicos, eu falo o seguinte, quando a gente fala de plantão e plantão ser ruim, parece que o plantão é uma coisa ruim. O plantão é uma coisa ruim para quem não quer viver essa realidade, tá? Eu conheço médicos que gostam de trabalhar em pronto-socorro, que gostam de fazer plantão e se formaram com esse intuito. É o que queima no coração do cara. E tá tudo certo. E a gente também criou um plano para esses médicos, viu? Enfim, de investimento, né? E um outro da parte mesmo dele conseguir ensinar a outros médicos com excelência a trabalhar em pronto-socorro e utilizar o tempo em relação a isso. Mas não vem ao caso. Então, o que acontece? É você saber ali o que você quer. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você faz um concurso para juiz e você ganha 30 mil reais por mês, isso tá bom para você, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se essa é a sua realidade, se é o que você almejou, tá tudo bem. O problema é você ganhar 30 mil reais por mês, tendo capacidade para ganhar 150 e tendo vontade para ganhar 150. É isso aí. Entende? Então vamos lá. Vamos só para a gente finalizar aqui parte desse nosso assunto, porque nós temos mais umas 2 horas aí de podcast ainda. O Sandro não vai atender mais ninguém hoje, tá com liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de agenda. Só não tô com liberdade da mulher, que ela vai te matar, né? A minha mulher vai te matar. Ai, cara. Ó, Sandrão, me fala assim, vamos lá, então saímos daquela sala lá de 100 metros. Resumidamente. Saiu de lá, veio pra cá, como que é? Sala de 20 metros alugada uma vez por semana, sala de 100 metros. Né? Trabalhamos lá 3 anos, começou a ficar pequena. Era uma vez por semana que você alugava a sala de 20? Então era pior do que eu imaginava. E montamos, aí começamos a idealizar, justamente que eu queria escalar, o que eu falei? Cara, eu preciso montar um instituto. O que seria o instituto?
Medicina multidisciplinar, que é o que eu faço, associada à alimentação, atividade física, tudo isso que a gente falou anteriormente, mas alguns médicos. Eu comecei a buscar alguns médicos que seriam médicos que dessem continuidade no meu trabalho. Então eu trouxe uma ginecologista que trabalha com perfil hormonal, também com medicina de envelhecimento, tudo isso. Então ela está aqui. Trouxe a parte de dermatologia clínica e estética. Muitas vezes as pessoas perdem peso, elas querem melhorar a pele, aquela coisa toda, né? Queda de cabelo, tudo isso. A parte de nutrição, tanto esportiva quanto funcional, ou seja, voltado para pessoas que têm aquele lifestyle e voltado para as pessoas também que têm uma vida mais normal dentro do cotidiano, né? E a parte de cirurgia plástica. Né? Volta e meia, às vezes a pessoa perde 30, 40 quilos, né? Ou às vezes nem perde, né? Só quer fazer aquele negócio. Então a gente tem também. Então o que acontece? Dentro disso, dentro dessa realidade, eu consegui englobar isso tudo. Resolvendo o problema do meu paciente que saía de dentro da minha clínica para visitar outros lugares. Eu coloquei as especialidades que conversam com a minha, fazendo com que eu tivesse também outros médicos trabalhando para mim e que de forma passiva eu ganhasse dinheiro com isso. Eu acredito que muito em breve, assim, o cara é uma máquina. Daqui a pouco eu tô vendendo o plano de saúde dele lá também. Vai saber. Daqui a pouco o cara tá com um hospital próprio aí, tá com um centro cirúrgico, enfim. Porque acho que esse que é o barato do negócio, assim, cara. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho um sonho mesmo de ter um plano de saúde, de vender o meu plano de saúde. Aí eu fico falando assim, mas eu não sou médico. Mas aproveitando um pouco desse seu insight aí que você me deu, tem muito médico querendo trabalhar para os outros, né, cara? Óbvio. Pelo jeito que você tá falando, né? Óbvio. Esses caras precisam fazer sua mentoria, meu. Esses caras precisam trabalhar para eles aí, esses caras. Mas você sabe que até para tomar a decisão de fazer mentoria, Rodrigo, ela tem que se abrir para isso, né? Então, assim, você sabe que muita gente vê uma mentoria assim para médico e ele fala, cara, eu não vou investir esse dinheiro, eu não vou fazer isso, porque para mim aqui tá bom. Mas por quê? Enquanto a pessoa não vê a necessidade de mudança, né? Ou, vamos dizer assim, o linguajar, quando a água não bate na bunda, né? Ela fica atolada, né? Nessa verdade. Uma pergunta que eu queria te fazer. Obviamente que a sua mentoria ela não tem um perfil de faixa etária. Qualquer pessoa que queira aprender, esteja disposta a isso, vai se inscrever lá e vai participar. Mas com base nesses quase 100 pessoas que passaram na sua mentoria lá nesse primeiro evento, qual que é a faixa etária dessa galera? Cara, acima de 45 anos. A maioria deles, tá? Apesar de que eu já vou dizer para antemão, eu quero fazer um trabalho, cara, que eu não sei como eu vou gerar essa abordagem, mas eu quero fazer um trabalho dentro dos futuros médicos, dentro das universidades. Tá. Por que isso? Não porque ele não vai dar plantão, ele tem que dar plantão, ele tem que aprender. Ele tem que passar, ele tem que... Mas ensinar ele a fazer uma trajetória em relação a isso, em relação aos ganhos dele, uma educação financeira e que ele consiga se projetar no máximo em 5 anos para um consultório e que ele consiga ter uma realidade diferente. Já abordando dentro da especialidade dele, né, alguma coisa de mídia social para que ele consiga escalar isso em maior proporção. Tá. E aí essa questão é um problema, uma lacuna que você vê na educação, por exemplo, de medicina, e não só de medicina, desde o ensino fundamental, médio, enfim, as pessoas te ensinam de alguma forma a ter uma profissão, te preparam para ser funcionário de alguém, mas não para ter seu próprio negócio. Então, eu acho o modelo de educação hoje aplicado no Brasil muito desconstrutivo, na minha opinião. Não, eu também penso nisso. Muito desconstrutivo. Inclusive, eu ando na contramão disso no que diz respeito à educação das minhas filhas, né? Não que elas não tenham que estudar, nada disso, mas eu acho que você simplesmente pegar qualquer um indivíduo que seja, sem analisar a capacidade dele, tá? E simplesmente colocar ele dentro de uma formação e achar que ele precisa fazer um concurso público ou ser pilar do sonho de alguém, isso não faz sentido para mim. Entendeu? Eu acho que o ser humano é muito mais do que isso. Eu acho que a gente veio aqui de fato para gerar um legado, para justamente gerar transformação. O quanto isso vai impactar, isso aí só Deus sabe. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, entende? Do que somente frequentar uma universidade e se preparar para se tornar empregado de alguém, sabe? É isso. Então eu acho que a educação é muito mais do que isso. Top. Doutor, estamos encerrando aqui nosso bate-papo. Você falou que saiu de um faturamento de 20 para 150. E dos 150, doutor, saiu para quanto?
A Receita Federal batendo na sua porta aqui agora. Não, eu não tenho. Cara, eu não tenho nem como fugir disso, porque, ó, 99% do meu é cartão. Cara, não tem nem pra onde correr. Mas eu vou te falar, hoje a gente fatura aqui em torno de R$500 mil, R$700 mil. Depende do mês. O que para uma empresa de prestação de serviço é maravilhoso, né? É excelente. Bom, galera, então, nosso bate-papo aqui com o Dr. Sandro vai ficando, né, por aqui. A gente, se deixasse, bom, né? Se ele tivesse agenda aqui, eu ficava 2, 3 horas aqui ouvindo. Acho que a gente passava o dia aqui, Rodrigo, aprendendo, porque acho que esse que é o grande barato, assim, por mais que sejam áreas totalmente distintas, o que ele faz, o que eu faço, no final do dia, praticamente empreender assim, não é que é uma receita de bolo, mas passa sempre pelos mesmos pilares. Exatamente. Esse dia eu estava ouvindo o Flávio Augusto, e aí ele estava falando a respeito de... Ele teve uma escola de inglês. E ele não falava inglês. Ele não era o professor de inglês. Ele comprou um time de futebol e ele não era jogador de futebol, né? Então, a gente percebe que, assim, existem pessoas que, quando eles aprendem, e aí foi isso que ele falou, quando eu aprendi a respeito do que era empreender, tanto fazia o produto, tanto fazia o serviço, tanto fazia. Eu construo apartamento e não sou construtor, nem engenheiro. É isso. E não vai assentar piso. Nem vou lá assentar piso. Nem ver a obra, pra ser sincero. Então, galera, é um pouco sobre isso, tá? Empreendedorismo, ele nos leva para um outro lugar. Não é fácil. Não é fácil. Não. É uma trajetória, vocês podem ver e achar que, poxa, é fácil. Tem muita gente que vai ver, quanto tempo, doutor, do primeiro consultório para cá? 7 anos e meio, né? 7 anos e meio. Tem cara que em 7 anos e meio já foi mandado embora 3 vezes. Porque ele escolheu a tal da estabilidade lá, né? Que dizem que não existe, né? Exatamente. E realmente eu acredito nisso. Flávio Augusto fala isso, ele né? Ele fala isso, que não existe. Estabilidade não existe. Se você tá parado, você tá caindo. Tá caindo. Então, assim, em 7 anos e meio, o Dr. Sandro construiu uma história, né? A ponto de já estar inspirando outras pessoas, ensinando outras pessoas. E a pergunta que eu queria deixar para essa galera é: onde vocês vão estar daqui 7 anos e meio, né? O que vocês vão querer estar fazendo? Eu acho que tudo parte desse princípio. A primeira coisa que você tem que se perguntar, você que está assistindo esse podcast, é aonde você quer estar daqui a algum tempo. O problema é que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho te serve. É isso. Né? Assim como religião, assim como educação financeira, assim como aprendizado, se você abre 10, 15 livros e lê 3 páginas de cada livro, isso não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você sabe que o conhecimento de um livro vai te levar em algum lugar, você precisa terminar aquele livro. Então é exatamente isso. A pessoa que não sabe onde quer chegar, é muito difícil ela traçar algum caminho e seguir algum caminho. O mais importante é você sempre saber onde você quer chegar. E você lembrar que o reflexo que você quer ver daqui a 5, 10 anos, ele é o resultado das decisões que você toma hoje. Uau! Vamos ficar com essa, né, galera? Sandrão, obrigado, cara. Obrigado pelo tempo, obrigado. Eu sei que sua agenda é super concorrida. Irmão, obrigado a você pelo convite. Fiquei muito lisonjeado, muito feliz por participar. E vamos fazer mais vezes aí outros assuntos pra gente gerar um conteúdo bacana pra essa galera aí. Nós gostamos tanto desse formato que surgiu até um projeto novo hoje, né, Maíra? A gente vindo do carro, assim, a gente batendo um papo. Surgiu um formato novo do nosso podcast lá. Eu faço geralmente, as pessoas vão até a gente lá, a gente recebe. A gente gostou muito dessa estrutura de poder vir visitar a pessoa no ambiente de trabalho dela, mostrar um pouco da realidade dela do dia a dia, porque senão às vezes não acaba não fazendo muito sentido. E aí nós vamos dar um tour aqui, nós vamos deixar no final para vocês aí um pouquinho das imagens do Instituto do... E fica de olho que eu vou mandar foto de 120 quilos pra Maíra botar, hein? Vai estar aí já. Como que as pessoas te encontram, doutor? Onde que elas podem te seguir? Fala um pouquinho mais aí só pra gente finalizar e manda o seu recado final aí pra galera. Gente, para não estender muito, ó, @drsandroferrazoficial é meu Instagram, @Instituto Evolution com 2 L's, tá? Lá tem todas as informações, se vocês quiserem conhecer o Instituto, marcar consulta, me seguir o Instituto, a gente bota uma informação sempre com muito cuidado, muito carinho, para levar aí conteúdo para você de qualidade. Só para estimular você a seguir o doutor, dá, 3 cases aí de pessoas que passaram aqui que provavelmente essas pessoas que estão lá do outro lado vão conhecer, vai. Puta, tem a Letícia Buffoni, que é campeã mundial de skate, né? A Letícia Buffoni também já fez um trabalho incrível, que inclusive ela vai estar aqui amanhã, né? Tem o Minotauro agora. Mas vai bombar, que ainda bem que isso aqui vai depois. Tem o Minotauro também, que agora se tornou parceiro nosso também, o Minotauro, o Minotouro, né? E tem o Rafael Piscina também, que é apresentador da Band,
que também fez um trabalho incrível aqui. Rafael Ele mudou. acompanha, ele é super ativo na sua rede social lá. Todo dia ele tá postando e marcando você. O Rafael mudou completamente a vida dele. Que top. Pedro Scooby também, que tá no Big Brother. Ninguém conhece, né? O cara não tá nem em lugar nenhum, né, cara? O cara só tá no Big Brother. Mas é que o Pedro Scooby ele é mais surf mesmo, né? Não tá tão... Mas o Pedro Scooby também é uma personalidade incrível, cara. Que moleque bom. Que moleque bacana, aquele moleque. Bom, então só gente boa passando por aqui. Eu, né, doutor? Se tem o Rodrigão Primo aqui, ó. 11 quilos. 11 quilos. A mulher tá agradecendo de verdade, porque ela falou, pô, tá funcionando tudo, viu, doutor? Tá tudo, ó. Tô batendo. Fluindo, né? Ó, trocou óleo, tá tudo legal. Zero. Tá tudo zerado. Então, galera, é isso. Obrigado por vocês estarem conosco. Que Deus abençoe vocês. Eu acredito que essa participação do Dr. Sandro vem para brilhantar mais o nosso trabalho. E fiquem atentos aí, porque vai surgir esse novo projeto. Nós vamos começar a visitar alguns empreendedores, alguns empresários que têm história de sucesso, como o Dr. Sandro. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado. Beijo na família, beijo nos seus seguidores aí, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Beijão.